2. Gênesis 6, versículo de número 22. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre 7 atitudes que chamam a atenção de Deus para as nossas vidas. Eu escolhi 7. Claro que Deus tem muitas outras coisas que chamam, a atenção dele. Amém? Mas eu escolhi 7 coisas para me estar falando de Deus que chama, amém, a atenção de Deus para as nossas vidas. Mas existe várias. Mas essas 7 aqui eu tenho certeza que pode ajudar você a melhorar, a aprender. Nós precisamos de ter algumas coisas, de Deus na nossa vida todos os dias. Diz a Bíblia assim, no livro de Gênesis 6, versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo que o Senhor Deus lhe mandou, assim o fez. Vamos ler todos nós? Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então Noé, ele fez tudo conforme na vida dele, da forma que o Senhor falou que era para fazer. Então ele foi obediente. Amém? Ele foi obediente. A primeira chave, meu irmão, para nós termos sucesso e chamar a atenção de Deus para a nossa vida, é nós sermos obedientes. Através da obediência de Noé, Deus achou graça em Noé. Deus ele não achou graça na família de Noé. Deus ele não achou graça no povo que vivia sobre a face da terra. Deus ele achou graça em Noé por causa da sua obediência. Então a obediência minha e sua, ela faz nós acharmos graça diante de Deus. O que é graça? Favor não merecido. É algo que nós não merecemos. E Noé, ele achou graça. E a graça que Noé achou perante o Senhor, fez não só ele ser salvo, mas fez ele, a sua casa, toda a sua família conseguir alcançar a salvação. Não a salvação eterna. Ali não era a salvação eterna. Era a salvação que havia um dilúvio sobre a face da terra. As águas tomaram a face da terra durante um período. Amém? De 40 dias. Mas a família de Noé estava seguro dentro da arca, a qual Noé construiu, porque ele era obediente. Então quando eu sou obediente, quando nós somos obedientes, amém, nós agradamos a Deus e chamamos a atenção de Deus para nossas vidas. Amém? Então seja obediente, meu irmão. Não seja um homem, uma mulher desobediente. A desobediência, ela traz maldição, mas a obediência, ela traz a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então seja obediente. Abre para mim, pastor, João 14:15. João 14:15. Nós vamos ler alguns versículos para aprender. Então a obediência, ela chama a atenção de Deus, chama a atenção de Jesus, chama a atenção do Espírito Santo, irmão geral. Quando nós somos obedientes, nós chamamos a atenção da Trindade, amém, para a nossa vida. Olha o que diz lá: se me amais, guarda os meus mandamentos. Então se você ama a Deus, você tem que guardar os mandamentos do Senhor. Não tem como amar a Deus e não guardar os mandamentos do Senhor. Amém? Tem muitas pessoas que falam: eu amo a Deus, mas e os mandamentos do Senhor? Você guarda? Você coloca em prática os mandamentos do Senhor? Então a obediência é um mandamento do Senhor. Então quando você coloca em prática a obediência, você está amando, agradando ao Senhor. João 14, esse foi 14, 15 e 14. Esse só troca, só inverte, né? Olha o que diz João 15 e 14. Então, meu irmão, você tem que chamar a atenção de Deus através da sua obediência. Olha o que diz assim. Isso é Jesus falando, tá? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos... Amém? Então, obediência. Quando você obedece a Deus, obedece a Cristo, você já não é mais uma pessoa comum. Você se transforma em amigo do Senhor. E quem é amigo de Deus, Deus fala com ele. Não tem como eu ser amigo de uma pessoa e não ter diálogo com ela. O problema é que nós não queremos obedecer. E como nós não obedecemos, nós se transformamos em inimigo de Deus. Amém? Inimigo da cruz, inimigo de Cristo. Então seja obediente, meu irmão. Pague o preço que for pela obediência. Seja um homem, uma mulher obediente. Isso é princípio. João 6,38. João 6,38. Aí você fala assim: Senhor, mas obediência eu tenho que obedecer mesmo? Tem.
Irmão, se Deus não quebrou princípio com Jesus, Ele não vai quebrar princípio comigo, amém, nem com você, com ninguém para agradar. É nós que quebramos princípio e saímos fazendo tudo errado. Mas olha o que diz lá: porque eu desci do céu, não para fazer o quê? A minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vamos ler de novo? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o próprio Jesus, não para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E olha que fazer a vontade de Jesus, amém, o que ele veio obedecer não era fácil. Amém, porque ele veio morrer no meu e no seu lugar. Jesus não tinha pecado, não tinha falha, não tinha erro. Jesus não tinha, irmão, margem mínima de erro Jesus não tinha. Ele veio aqui com o objetivo para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Mas mesmo ele vindo aqui, ele teve que obedecer. Olha lá, ó, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, meu irmão, eu estou aqui, você está aqui para fazer a vontade de Deus, daquele que te chamou, daquele que te enviou, amém? Quando Deus nos chama, amém, a gente tem que fazer a vontade dele, não é a vontade nossa. Às vezes a minha vontade é parar, às vezes a minha vontade é não vir mais na igreja, às vezes a minha vontade é ficar em casa, às vezes a minha vontade é fazer outras coisas totalmente ao contrário. Mas só que existe alguém que me chamou, existe alguém que me enviou para fazer a obra dele. Então eu não vou parar, sabe por causa de quê? Porque eu não vim aqui, amém, como Cristo, eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Deus não me formou para fazer a minha vontade, mas Ele me formou para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é que tem que prevalecer na minha e na sua vida. Então a partir de hoje, meu irmão, custe o que custar, faça a vontade de Deus, amém? Siga princípio, obediência é a chave da vitória. Quando você segue a obediência, segue o princípio da obediência, você chega aonde que Deus quer que você chegue, amém? Abra para mim aí Hebreus 5, versículo 4, olha o que diz. Amém? Obedecer, meu irmão, traz salvação. Quando eu obedeço, amém, eu tenho uma oportunidade, meu irmão, de receber a salvação. E a salvação é algo maravilhoso. A salvação só vem de um. A Bíblia diz que só existe um mediador entre o Deus e os homens. Hebreus 5:4. Amém? Só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Não existe outra forma de você chegar a Deus. Amém? Tem muita gente seguindo o homem, tem muita gente seguindo um tanto de princípio, tem muita gente seguindo um tanto de coisa, mas só existe uma maneira, uma forma de você chegar ao céu, é através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não existe outro. Amém? Pastor Alessandro, amém? Ele pode te ajudar, te ensinando a palavra, mas irmão, só existe um que você encontra a salvação, Jesus Cristo. Não vai nessa que você encontra a salvação em homem não, que você não encontra não. Não vai nessa que você encontra salvação em pastor, que você não encontra não. Amém? Eu sou falho, eu erro, e às vezes meu irmão pode dar um vacilo até maior do que o que você dá. E talvez por causa do meu vacilo que eu der, você pode se escandalizar e até afastar dos caminhos de Deus por causa da minha vida. Mas Jesus, ele nunca vacilou. Jesus, ele nunca errou. Em Jesus, meu irmão, não tem como você achar nenhuma margem de erro. As pessoas quando largam Jesus, eles largam porque eles querem largar. Porque não tem como eu virar para Jesus e falar assim: Jesus, eu estou largando o Senhor porque o Senhor fez isso. Eu estou largando o Senhor porque o Senhor deixou de fazer aquilo. Não tem como. Você pode ver que a maioria das pessoas, ou todos, quando largam Jesus, eles culpam alguém. Estou saindo da igreja porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Mas Jesus não tem como. Porque Jesus, meu irmão, ele tem que ser adorado, ele tem que ser glorificado. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos alcançar a bênção e a graça que ele tem para a nossa vida. Então seja obediente, amém? Vamos lá? E ninguém tomou para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, amém? Cristo não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Então foi Deus que levantou ele, amém? Como também diz no outro lugar:
tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote também, o qual nos dias da sua carne, oferecendo como grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao qual o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a... Não, lê comigo. Ainda que era filho, aprendeu a... Por aquilo que padeceu. Era filho de Deus, era Senhor. Amém? Irmão, era poderoso. Estava lá no princípio, como diz no livro de João. No princípio era o verbo se transformou carne e habitou entre os homens. Ele estava lá no princípio, conhecia todas as coisas. Irmão, sabe tudo de tudo, nunca falhou, nunca errou. Mas aqui, ó, aprendeu a obedecer. Aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Porque morrer no meu lugar e no teu lugar não era para qualquer um, não. Portanto que o próprio Jesus fala: Senhor, se for possível, o que ele fala? Afasta-te de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Sinal de obediência, palavra de obediência, palavra de quem é submisso, de quem está debaixo de uma direção, palavra de quem não erra o alvo, palavra de quem não erra o curso, palavra de quem não muda. Nós mudamos por qualquer coisa, mas Jesus não muda por nada. Jesus, ele é Senhor das nossas vidas, e ele veio aqui para cumprir uma missão, e a missão dele foi obedecer. A missão dele foi o que? Gerar vida, gerar almas, para que amanhã o reino dos céus possa ser povoado por mim e por você. Coloca o versículo 9, fazendo um favor, meu amado. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna, que é o que eu falei, da eterna, para todos os que lhe obedecem. Então, sem obediência, não tem como. A salvação é para quem obedece. A salvação não é para qualquer um. Tem muita gente aí falando que Jesus vai salvar todo mundo, que não tem problema, que pode pecar, que pode errar, que não sei o que aquilo outro, mas isso é mentira, não entra nessa não. Não entra nesse segmento não, que você beoba a sua vida no dia de amanhã. Hoje pode ser alegria, hoje pode ser curtição, hoje pode ser muita coisa, mas uma coisa eu vou te dar um conselho como pastor, como mentor, como homem de Deus: não quebre princípio na sua vida. Não siga quem não segue Jesus, siga quem segue Jesus. Anda nos caminhos de quem anda com Jesus. Amém? Seja obediente, ó. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que nele obedecem. Coloca o próximo, por favor, pastor. Chamado por Deus sumo acima de todos os sacerdotes. Amém? Segundo a ordem de Melquisedeque. Sumo, eu não sou um sacerdote comum. Ele era sumo sacerdote acima de qualquer sacerdote. Nunca vai haver, nunca haverá e nunca houve sacerdote igual ao Senhor Jesus. Jesus, ele tinha todos os princípios na sua vida inquebráveis. Jesus, ele tinha todos os dons. Todos os dons Jesus tinha. Amém? Pastor, Jesus curava. Jesus pregava. Tinha tudo, todos os dons. Ele era, o próprio Espírito Santo, meu irmão, estava dentro dele, assim, ó. Dentro dele. Ele era o próprio Espírito Santo. Então não tinha margem de erro. A única coisa assim que eu vejo que Jesus não fazia era batizar. Ele deixava o batismo para os apóstolos. O resto, meu irmão, Jesus era perfeito em tudo. O que eu aprendo com isso? Eu não posso ser um homem, uma mulher que tenha só um dom. Eu tenho que ter mais do que um dom. A Bíblia fala para mim procurar os dons de Deus e procurar com zelo, procurar com carinho, procurar de uma maneira diferenciada, para que eu possa ter vários dons de Deus na minha vida. Amém? Aquele que fala em língua, é bom também que interprete. Não é bom só falar em língua, é bom você falar e é bom você interpretar. Então, meu irmão, a palavra de Deus é muito rica. E a obediência, ela é tudo. Filipenses 2:5. Amém? Filipenses 2:5. Então, meu irmão, a obediência, ela é a chave. Amém? Repete para você assim, ó. Obediência é a chave da vitória. A obediência é a chave
da vitória. Memorize isso dentro do seu coração. Amém? Memorize isso dentro do seu coração. Se obedecer os princípios de Deus, não quebrar os princípios de Deus, se eu andar com Deus, como Noé andou, eu vou chegar do lado de lá, porque Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação. Né? É o que a gente só quer achar que a gente é o bom, que é melhor que todo mundo, que fala melhor, que prega melhor, que sabe tudo. A gente não sabe nada. Quem sabe tudo é Ele. É Ele. A Ele pertence toda a honra, a Ele pertence toda a glória, a Ele pertence todo o louvor. Se tem uma pessoa que sabe tudo de mim, de você, da sua casa, da sua família, do mundo, que estava lá no início, que sabe até o fim, é Ele. Eu falo que só tem uma coisa que Deus não permitiu Jesus saber. No dia da volta dele. É bíblico. O dia e a hora, nem o filho sabe. É por isso que a gente tem que estar preparado. Agora o resto, meu irmão, é tudo. Tudo. Amém? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação igual a Deus. Ele não quis se igualar a Deus. Já viu tanto de pessoa que tenta igualar a gente? A gente, como ser humano, a gente não aceita ser inferior a ninguém. A gente está querendo sempre... Não é verdade? Aí, o que vira isso? Uma disputa. É por isso que a empresa não cresce, por isso que o reino de Deus não cresce, por isso que dentro da casa da gente, às vezes, as coisas não dão certo. Às vezes a gente recebe uma bênção, na nossa casa as pessoas ficam tristes. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você recebeu uma bênção, um irmão fica triste, uma irmã, uma pessoa da sua família, às vezes a esposa fica triste, o esposo fica triste. Você foi abençoado, foi agraciado, você vê no rosto da pessoa o semblante triste, o semblante amargurado, porque você recebeu a vitória. Mas Jesus... Ele não quis igualar a Deus, não. Amém? Ele sabia a posição dele, sabia o lugar, ele sabia aonde que ele deveria estar. Amém? Mas esse fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante. Meu Deus do céu, eu sou Deus. Eu vou fazer semelhante aos homens? Não é verdade? Olha para você ver a diferença. Ele era Deus. E ele quis ser semelhante aos homens por ser obediente. Agora nós somos homens e queremos fazer de Deus. Tem gente que quer ser Deus, meu irmão. É sério. Tem gente que quer ser vice-Deus. Estou me candidatando a vice-Deus. Quem que é esse pastor? Aquele que acha que sabe de tudo, que intromete em tudo, que passa por cima de tudo, que quebra todo o princípio, que acha que pelo fato, meu irmão, de ter uma sabedoria e um entendimento, que ele pode sair atropelando todo mundo. É mentira ou é verdade? Agora Jesus, ele quis ser servo. Ele saiu da posição dele, desceu da posição e falou, eu posso ser igual homem, prefiro ser servo. Mas vamos lá, vamos continuar lendo. E achando na forma de homem, o que ele fez? Humilhou, é o que eu estou falando. Eu não estou pregando fora da Bíblia, não. E achando na forma de homem, se humilhou a si mesmo. Sendo o quê? Está escrito, obediente até... E não é morte comum, não. Sendo obediente até a morte. Não é uma morte comum, é morte de cruz. Amém? Irmão, deixa eu te falar com você uma coisa. Uma coisa é você morrer da hora para outra. Uma coisa é você dormir e acordar morto, acontecer alguma coisa na sua vida, amém, que pode acontecer com qualquer um, mas uma coisa é você ser enviado, é você nascer sabendo o seu propósito, para que você veio, o que você vai passar, e você saber que você vai passar por um caminho doloroso, um caminho de guerra, um caminho de luta, um caminho de agonia, e que aquelas pessoas que você está pagando preço por elas, aquela pessoa que você vai morrer por ela, são os mesmos que vão apontar o dedo para você e falar assim, solta Barrabás e deixa Jesus preso. Mas ele não saiu do propósito até a morte. Foi como ovelha muda. Amém? Foi como ovelha muda para o matadouro. Aí a gente por qualquer coisa está gritando. A gente por qualquer coisa sai fora da posição. A gente por qualquer coisa, meu irmão, abre mão do chamado, abre mão do propósito, abre mão do objetivo de Deus. Então quem é obediente não abre mão daquilo que Deus chamou ele para ser. Amém? Vamos lá. E por isso também Deus, aí entra a alma aqui. Eu sou obediente? Fala assim, eu sou obediente? Eu estou cumprindo o propósito?
eu sou detalhista nos propósitos de Deus, eu cumpro os princípios de Deus todos, eu posso me preparar. Fala, eu posso me preparar, porque vai chegar a hora da minha salvação e da minha exaltação. Amém? Salvação e exaltação. Amém? Você vai ser salvo e vai ser exaltado. Como, pastor? O Senhor já pagou o preço através de Jesus na cruz do Calvário para você ser salvo. A sua exaltação é daqui a pouco, quando você receber o galardão pelas suas obras, pelo seu trabalho, por aquilo que você fez na terra, por aquilo que você fez na igreja, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelas almas que você ganhou, pela humilhação que você passou. Pode ficar tranquilo. Se você está sendo humilhado, está sendo escarnecido, as pessoas estão falando mal, as pessoas te decepcionaram, não preocupa, fica firme com Jesus, fica firme na rocha, porque vai chegar o dia de você ser exaltado, e essa exaltação será o galardão que Deus colocará sobre a tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Para que ao nome de Jesus, fala comigo, todo joelho, amém? Todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu dava um glória a Deus aí dos grandes. Amém? O que Ele fez é tão grande, o que Ele fez é tão maravilhoso, meu irmão, que na terra, debaixo da terra, no céu, aonde que for, todo joelho, toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas tem um porém, não para a glória dEle. A gente faz as coisas para a nossa glória, a gente faz as coisas para a nossa honra. Aí no final está escrito, mas para a glória de quem? Para a glória do Pai, aleluia. Tudo é para a glória de Deus, não para a minha, não para a minha família, não para a igreja onde eu sou pastor, não para os pastores aonde eu estou, mas tudo que acontece, se há uma cura na Monte Sinai, é para a glória de Deus. Se uma pessoa chegou aqui, aleluia, toda com a vida toda detalhada, com dificuldade, com problema, com luta, com casamento arruinado, e a igreja pegou essa pessoa, acolheu, e essa pessoa, meu irmão, foi transformada. Deus fez, meu irmão, uma transformação na vida dele, da família dele, prosperou, curou. Não é para a glória da igreja, não é para a glória do pastor Alessandro, não é para a glória dos pastores. Nós somos apenas canal de bênção. Tudo que acontece na igreja, tudo que acontece na terra, é exclusivamente para a honra e glória daquele que nos chamou e nos enviou. Nós temos que entender isso. Aleluia, porque se nós entendemos isso, oh, meu irmão, vai ser muito grande. Aleluia. O próximo versículo, fazendo um favor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu tenho que ser servo não é só na presença de Deus, não. Eu tenho que ser servo não é só quando eu venho para a igreja. Eu tenho que ser, meu irmão, aleluia, submisso não é só quando eu estou aqui, não. Eu tenho que ser, meu irmão, e ter caráter, ter vida com Deus. Aonde eu passar tem que ficar um sinal da herança de um Deus Todo-Poderoso. Aonde que eu passar, o brilho do Espírito Santo, o cheiro do Espírito Santo tem que exalar na vida de outras pessoas. Amém? Para que possa, amém, ser segundo a sua boa vontade. A vontade de um só, que é o Pai. A vontade daquele que é poderoso. Então fala assim com o seu irmão. Amém? Eu sei que você está longe dele aí, que nós estamos com distanciamento. Quando eu falo assim, você que está pela internet não acha que está perto não, porque está longe. Amém? Fala com o seu irmão assim, seja obediente. O primeiro princípio, para chamar a atenção de Deus, chama-se obediência. Amém? Irmão, até para chamar a atenção de um pai e da mãe, é obediência. É porque as coisas hoje mudou. Amém? As coisas mudou mais. Hoje, quanto mais encrenquinho o menino for, mais chama a atenção do pai e da mãe. Não é verdade? Pastor, você ficou doido? Fiquei não. Tá lá aquele menininho ou aquela menininha, meu irmão, faz tudo de errado. Apronta. Final do ano, chega Natal, a mãe vai lá e compra o melhor presente. O pai vai lá e compra o melhor presente. É por isso que a geração de hoje está virando o que virou.
Porque eles fazem errado, eles aprontam e recebem presente. Eles erram, desrespeitam o ano todo, com uma semana de obediência, a gente vai lá e compra o que eles estão querendo. Amém? Ah, vou te dar a bicicleta. Uma semana que se você ficar bonzinho, você vai ganhar aquela bicicleta. O ano todo arando. Uma semana ganha a bicicleta. Entra na loja, rola no chão. No finalzinho a mãe fala, vou ter que comprar porque senão vai parar. Na minha época era assim, ó. Aliás, né? Não dava tempo nem de rolar no chão. Ó, quando você pensava, o pai estava pegando. Prebelinho, junta aqui. Não é verdade? Então é por isso que a geração hoje é isso aí, ó. Porque nós, como pai e mãe, deixamos nossos filhos fazer o que quer. Dentro da igreja, na nossa casa, aonde que eles vão, eles fazem o que quer. Aí vira a geração que está virando. Então a obediência, ela faz a diferença. Seja obediente e já ensina o seu bebê, a sua criancinha, o caminho que deve andar, que é o caminho da obediência, que é o primeiro princípio. Amém? Glória a Deus. Vamos outro. Fala, pastor, qual que é o outro? Que chama a atenção de Deus. Justiça. São duas coisas juntas. Justiça e retidão. As duas coisas andam coladas. Justiça e retidão andam coladas. Amém? O que é justiça? A justiça é manifestar o meu caráter baseado na palavra, baseado na lei de Deus. Amém? Justiça, basear o meu caráter, amém? Baseado na palavra de Deus. Porque tem muita gente que é crente, mas que não é justo. É injusto, faz injustiça com as pessoas. Amém? E nós precisamos de ser justo. E tem muita gente que é injusto. Pode falar? Tem muita gente que é injusto, aceita a injustiça dos outros e acha que a oração dele vai ser ouvida e que Deus vai salvar a casa dele com a oração que ele faz. Não vai. Não vai. Se tem injustiça lá e você passa a mão na injustiça, acoita a injustiça, coloca a injustiça no colo e anda com a injustiça no colo para lá e para cá, a sua oração não vai ser respondida. Fala, pastor, você é louco. Amém? Você é louco. Não é verdade? Porque Deus, meu irmão, se você for justo, a justiça de Deus é com você. Se você for justo, a bênção de Deus é para você. Não vem com esse negócio, não, pastor, eu vou ser justo, amém, mas vou acoitar o injusto e as coisas vai dar certo. Quando você acoita o injusto, você se transformou em injusto também. Amém? Mas vamos ler. Ezequiel 14. Ezequiel 14, versículo 13, por favor, meu amado pastor. Seja justo, meu irmão. Ser justo é muito difícil. Tem hora que a gente ser justo, a gente mais perde do que ganha. E a pessoa, quando é justa, se você olhar para ela, você sabe que ele é justo. Eu vou falar de uma pessoa que está aqui no meio. De vocês eu conheço 20 anos, 20 e poucos anos, eu conheço ele mesmo. Eu olhando para esse irmão Lucas aqui, eu sei que ele é justo. E não é porque eu sou profeta, não. Só de bater o olho nele e falar assim, esse menino é um menino justo. Só de você olhar para ele, você vê que ele é justo. É sério. Você vê que ele é bacana. Vai, irmão Carlos. Você está entendendo, meu irmão? Tem hora que a gente cai em laço porque a gente quer. Porque tem gente, meu irmão, que só da gente olhar para o rostinho dele, a gente já fala só, B.O. dos grandes. A pessoa injusta é mentirosa. Sim ou não? A pessoa injusta acoita mentira. Sim ou não? É verdade. Mas olha o que diz ali, ó. Você está achando que você, fazendo o que você faz, você vai salvar alguém? Filho do homem, quanto uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Eles
Daniel, Noé e Jó. Livraria só eles, mais ninguém. Mas vamos continuar, porque o negócio é mais gostoso. A palavra é mais forte. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras, e esses 3 homens estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos e nem a filhas livraria, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Está escrito. Mas vamos mais, pastor. O que diz mais? Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e dizer, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, e ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Deus repete 2 vezes aqui, no versículo anterior e nesse versículo aqui, que você não tem poder para salvar o teu filho. Você não tem poder, não adianta. Não vai coitando não, que vai dar B.O. Para que esse acoitamento de coisa errada, que isso vai dar B.O. para você. Isso vai trazer situação grave para você amanhã. Estou pregando Bíblia. Vamos lá. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para cortar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela justiça. Porque esses homens, eles eram justos, mas aqueles que eram filhos não eram justos, então não tinha jeito. Pastor, você está ficando doido. Quer que eu te prove? Jó, ele pagou o preço para os filhos dele, com sacrifício, com holocausto, com oferta a vida toda. A casa caiu e matou os 10 de uma só vez. Porque eles gostavam de banquete, gostavam de festa. O pai estava lá, pagando preço, pagando sacrifício, mas não adiantou. Não adiantou. Mas vamos lá. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, mas eis que alguns fugitivos estarão nela, que serão levados para fora. Assim, filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. O seu filho tem que ver na sua vida quem você é. Não é o acoitamento, não é o passar de mão. Ele tem que ver a justiça, como que você é justo, como que você é um homem de Deus, como que você é uma mulher de Deus. Pode ser quem for, que eu não passo mão na cabeça não. Sabe o que eu faço? Eu faço aquilo que é a verdade. Pode ter o que pode ter o que tiver, que continua sendo igual, porque eu sou justo, porque ele vê na justiça que eu sou pai, ele vê na justiça que eu sou mãe, ele vai querer seguir o meu caráter e o meu princípio. Está escrito. Briga com a Bíblia depois. Amém? Mas vamos lá. Noé foi homem justo. Amém? Irmão, Daniel foi homem justo. Amém? Daniel 6,4. Vamos ler esse aí. Daniel 6,4. Essa aqui vai doer. Está preparado? De casa está preparado? Amém? Daniel 6,4. Amém? Olha o que diz. Então, os presidentes e os príncipes procuraram achar o quê? Ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eles procuraram achar alguma coisa de Daniel a respeito do reino. Não era coisa errada. A respeito daquilo que ele fazia que era santo. Tem muita gente caçando na gente aquilo que é errado, porque a gente erra toda hora. Mas em Daniel foi ao contrário. Ele estava caçando achar alguma brecha, alguma coisa através do reino. Olha que coisa interessante. Mas não podia achar ocasião, porque contra o reino de Deus, contra as coisas de Deus, contra Jesus, não tem margem de erro, meu irmão. Então, meu irmão, não tem como eu falar, foi Jesus que não me pagou. Não, foi o irmão que não me pagou.
Foi Jesus que me deu o calote. Não, foi irmão? Infelizmente. Amém? É nós que trocamos os valores, né? Investimos as coisas. Amém? Mas eles não conseguiam achar. Olha para você ver. Não podia achar ocasião ou culpa alguma. Porque ele era e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Aqui não está falando de um erro ou de uma culpa. Aqui está escrito que não achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Então o cara era santo. Deus falou, você dava uma glória a Deus, está escrito isso ali, meu irmão. Não tem como correr. O cara era santo. Agora, meu irmão, só que tem um porém. Amém? Vamos abrir lá Daniel 6:1. Só o versículo 1, fazendo um favor. Que é o anterior. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estavam sobre todo o reino. E sobre ele pôs 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Irmão, só tem. Daniel, ele cuidava de 40 províncias na Babilônia. 40 províncias na Babilônia. Mas nele não achava mais de erro, nele não achava mais de culpa, nele não achava problema algum. Quando Daniel não era nada, não era ninguém, ele foi pegado como cativo e levado à força para a Babilônia. Eles escolheram os melhores. Mas quem quer sair da sua terra e ir para uma terra pagã, uma terra que adora todos os outros tipos de Deus, sendo que eu fui criado numa doutrina dominical, uma doutrina de Deus? Com certeza ele não queria, mas ele foi obrigado a ir. E quando ele chega naquele lugar, ele faz diferença, porque quem é de Deus, aonde que chega faz diferença. Quem é de Deus, meu irmão, pode chegar nas trevas, que na treva vai ter que nascer luz. Não tem esse negócio, pastor, eu caí porque aonde que eu estava fez eu cair. Mentira tua, tu caiu porque tu quer. Amém? Sabe por causa de quê? Aquele que é de Deus, até nas trevas a luz dele brilha. Brilha, meu irmão, não tem como. E Daniel foi para lá para brilhar. E quando ele chega lá, ele é escolhido pelo rei Dário para ser um dos 3 presidentes. Comandou, pode depois estudar em casa se você quiser, 40 províncias. Ele não era nada antes. Ele buscava a Deus 3 vezes por dia. Ele estava comandando 40 províncias. Ele orava a Deus 3 vezes por dia. Eles levantaram contra ele com ciúmes, com inveja, e baixaram um decreto, fizeram algo, chegaram perto do rei Dário, falaram, rei Dário, vamos baixar um decreto, que qualquer um que buscar o seu Deus, eles colocaram o Deus dele. Quando eu quero prejudicar alguém, eu coloco até eu na reta. É verdade? Qualquer um que buscar qualquer Deus durante o período de 30 dias, será jogado aonde? Na cova dos leões. Daniel sabia disso. Mas ele não deixou o quê? De buscar o teu Deus. Ele continua buscando. Quando eu não era nada, eu buscava a Deus. Quando eu sou tudo, pode tentar me parar, eu continuo buscando a Deus. Quer que eu fale ou quer que eu calo? Fala, deixa eu te falar, essa desculpa, eu não estou indo na igreja tanto porque eu estou trabalhando. Você é um cara de madeira. Amém? Eu não estou indo mais na igreja porque meu esposo não deixa. Cara de madeira. Eu não estou indo na igreja mais porque minha esposa não deixa. Cara de madeira. Porque tu faz muita coisa pior e ele deixa, ela deixa. Ah, pastor, agora eu não estou mais fazendo a obra, sabe por causa de quê? Porque eu estou trabalhando muito. Colocou o mundo, as coisas em primeiro lugar. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por causa de quê que Daniel foi livrado da cova dos leões? Os leões não puderam tocar, porque ele era justo, ele confiava 100% em Deus, ele não trocou Deus nunca por nada, mas ao contrário, ele sabia o propósito, ele sabia o destino, ele sabia o princípio, e ele foi lá para cumprir destino e propósito. E quando ele fez isso, Deus exaltou o nome dele sobre a Babilônia, que era um lugar pagão. Eu posso estar no lugar pagão, mas o nome de Deus vai ser exaltado naquele lugar através da minha justiça. Está escrito. Não estou cobrando, é muita luta dentro de casa. Quer que eu fale? Quer que eu calo? Deve ser carnudo. É muita decepção com a obra. Que dia que Jesus te decepcionou? Que dia? Não tem como, meu irmão.
Daniel, ó. Eita, fala assim, ó. Daniel era justo. Daniel era temente. Satanás pode estar até me observando. E por mando de Deus, se eu sou justo, eu não saio do propósito. Jó, capítulo 1. Abre aí. Versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 8. O cão pode estar me olhando, Deus pode falar com o cão. Olha, observa lá o pastor Gilson, observa lá. Se eu sou de Deus, se eu sou justo. Ah, meu irmão, esse negócio de falar que é justo e sair dando cano nos outros. Esse negócio de falar que é justo e sair usurpando os outros. Meu irmão, eu sou justo. Na hora de fazer justiça, na hora de ser justo com aquilo que é justo, vira injusto na hora. É verdade, meu irmão. E disse o Senhor a Satanás. Quem disse? O Senhor a Satanás. Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há. O quê? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Está escrito. Isso aqui livrou os filhos dele? Hã? Livrou? Porque ninguém, quem está falando? O próprio Deus. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você tem que aprender a desviar do mal. Toda hora o mal te pega. Desvia do mal, meu irmão. Entra pro Facebook, conversa uma fiada danada. Desvia do mal. Vai lá no WhatsApp, faz fofoca para todo lado. Desvia do mal. Vai no Instagram, posta um tanto de bobeira. Desvia do mal. Irmão, sabe por que nós estamos no mal? Porque a gente não quer desviar. Aí depois fala assim, porque eles... Vou falar. Problema seu e meu com Deus depois. Posta no Instagram, peito para fora, bunda de lado. Meu irmão faz o que quer e depois fala assim, eles estão me acusando, me julgando. Safadeza, sem vergonha, falta de caráter, falta de vida com Deus, não conhecer Deus. Aí depois de falar que o povo está julgando, quem está te julgando, quem está te condenando, é você mesmo que está apontando um dedo para você com as atitudes que você está tendo. Verdade, meu irmão. Ai, pastor, é uma acusação danada. E pior que tem uns trouxas que engolem isso. Verdade, falei, meu irmão. É boca solta mesmo. A palavra tem que ser pregada como é. Amém? Então respondeu a Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Né? Ele tem muita coisa, ele não teme em vão não. Ele está seguro. Ele está... O Senhor coberta ele, o Senhor coloca aí uma cobertura nele, que aí não tem como, por isso que ele é isso tudo. Pode tocar em tudo dele, só lhe poupe a vida. Jó continuou sendo o mesmo cara, na cinza, o mesmo, os filhos morreram, o mesmo, perdeu os bens, o mesmo, ele continuou sendo o mesmo com Deus. Eu saí do ventre da minha mãe, para lá eu voltarei. Eu perco tudo nessa terra, mas não perco o temor, não perco o meu caráter e não perco a minha vida com Deus. Jó era, não é verdade? Então ele era justo. Amém? Fala assim, Jó era homem justo. Irmão, fala assim, eu preciso de ser mais justo. Amém? E vou te falar uma coisa aqui, um recado. A injustiça deixa Deus indignado. Ainda mais se for com crente, hein? A injustiça deixa Deus... Irmão, você quer ver Deus apelar? Alguém já viu Deus apelar? Meu irmão, não queira ver Deus apelar, não. Essa tal de injustiça. Não toca nas menininhas dos olhos de Deus. Não caça não, que é B.O. Amém? Seja justo. E... Tem mais 5 minutos? O último de hoje, domingo a gente continua, porque são 7. Fala, oração. Quer chamar a atenção de Deus? Fala comigo, quer chamar a atenção de Deus? Vai orar. Irmão, a gente fala muito, a gente conversa muito, a gente bate muito papo, mas a gente ora pouco.
A gente ora pouco na igreja, a gente ora pouco em casa. O negócio nosso é fazer barulho. O povo acha que oração é subir para o monte e ficar gritando: Deus, não sei o que, mas isso vai resolver problema. Se você não tomar atitude, não vai resolver problema. Amém? Eu sei que tem uns irmãos aqui que vai para o monte, não estou jogando direto. Você pode ir no monte 500 vezes, 1000 vezes. Eu posso ir no monte 500 vezes, 1000 vezes. E hoje está um tal de crente não frequentar a igreja e falar assim: não, no monte eu quero ir. No monte eu gosto de ir. E não quer ir para a igreja. Sabe por causa de quê? Porque na igreja, meu irmão, na igreja tem a cordinha que é puxada, no monte a corda é solta. E essa gritaria, essa oração repetitiva não resolve nada. Essa oração que Deus já tampou o ouvido há muito tempo e não está escutando. Me perdoe, mas é verdade. Você tem que aprender, meu irmão, a oração que move o céu. Daniel orava 3 dias. 3 vezes ao dia. Tinha o seu lugarzinho, subia lá e orava. Quer ser respondido? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Deus em secreto, que o teu Deus em secreto te responde. Primeiro tópicozinho da oração para você aprender como se ora. Entra para dentro do seu quarto. Para com essa gritaria, com essa ruaça aí. Entra para dentro do seu quarto, fala com Deus. Amém? No secreto, que no secreto o Senhor vai te responder. No secreto Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. No secreto Ele vai trazer a vitória na sua vida. Amém? Quando eu oro, meu irmão, quando eu oro e creio na promessa de Deus, pode levantar os piores demônios, os piores capeta, pode levantar os maiores principados. Quando eu tenho uma vida de oração, Deus, Ele muda a história. Daniel 9:21. Olha o que diz. Pastor, eu estou orando, mas está levantando uma capetada contra a minha vida, eu não estou aguentando não, está orando errado. Pastor, é só luta, eu oro, quanto mais eu oro, é mais luta, está orando errado. Irmão, o judeu ele tem um costume, isso é costume, não é bíblico não. O judeu ele tem costume de orar uma vez e acabou. O judeu ele ora e coloca na mão de Deus e acabou. Nós não, nós, né? Não seja igual os gentios, os fariseus, não é verdade? Oração repetitiva, a mesma coisa, que não acontecia nada. Seja diferente. Amém? Seja diferente. A justiça faz parte disso. A obediência faz... obediência, justiça e oração. Não precisava nem de eu falar os outros domingos, que isso aqui já fecha. Mas vamos ler ali. Daniel, homem reto, perfeito perante a Deus, que orava o céu mexia, que, meu irmão, que o cara, olha ali, estando eu digo, ainda falando na oração, o homem, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do, você achou que eu não ia falar de sacrifício hoje, né? A hora do sacrifício da tarde, vamos lá? E ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu... Meu Deus do céu, glória a Deus aí. Irmão, no princípio da sua súplica é o que, meu irmão? Oração. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende essa visão. Aleluia! Você é muito amado no princípio, irmão. Não precisou de repetir, de ficar falando, ficar gritando, subir monte, desce monte, vai não sei o que, não sei o que. Não, no princípio da sua súplica, eu já enviei Gabriel, porque o céu estava travado. Havia uma guerra de dias e dias, noites e noites a guerra travada, ninguém conseguia vencer, aleluia, o anjo não conseguia vencer, aí de repente chega alguém, porque Daniel no princípio orou, aí vem Gabriel, e o cão tem que, sai. Então a minha oração, não precisa de tanto gritar não, clamor é diferente da oração. Minha oração, ela precisa de ter objetivo. Segundo, guarda isso, objetivo. Você precisa ter um objetivo para a sua oração. Ora hoje, não quer amanhã. Ora agora, já desistiu. Não tem objetivo. Sua oração precisa de ter objetivo. Daniel tinha objetivo com Deus. Amém? Abre aí, pastor, para nós irmos embora.
Daniel 10:12. Daniel 10:12. Olha o que diz. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas. O cara está morando, meu irmão. Amém? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim fazer-te a entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Depois você lê o resto em casa para você fechar. Lê só mais um, só o último, o 15. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Irmão, você tem que engrandecer a Deus. Está levantando capeta? Mas eu não mudo o meu objetivo. Eu sou um homem de oração, sou uma mulher de oração. Está acontecendo, meu irmão, estou perdendo coisas. Não tem importância, eu sou um homem, uma mulher de oração, eu tenho um propósito. Perdi família, eu vou continuar orando, eu tenho propósito. Não vou ficar igual um louco, berrando aí, para todo mundo ver a minha tristeza, o meu semblante decaído, não. A minha história, só tem um que vai saber, seja ela ruim ou seja ela boa. É só um, é o Senhor dos Exércitos. Ele vai saber, porque eu vou entrar no meu quarto, vou fechar, entrar, não sei se cabeu aqui, vou fechar a porta. Vou fechar a porta e no secreto eu orarei ao meu Deus. E no secreto, o meu Deus que me ouve, Ele me responderá. Aleluia! Ele me responderá. Então, meu irmão, aprenda isso. Busca a Deus. Pode subir no monte? Pode orar? Pode. Mas não se expõe não. Deus é com você. Não se expõe seu coração demais para ninguém não, rapaz. Moça. Não expõe não. Não expõe sua vida de mesa de ninguém não. Aleluia. Os lugares que a gente mais expõe a vida é na mesa, quando estamos assentados. Nós conversamos coisa que não deveria conversar. Não exponha. Coloca a sua vida em oração, no joelho, a sua casa, a sua família, a sua empresa. Tô quebrado, tô no vermelho, mas eu vou voltar por vez porque eu vou pro joelho. Eu tô na luta, mas eu vou sair dessa luta porque eu vou pro joelho, no secretozinho de Deus ali, no secreto, no cantinho, lá no meu montezinho de oração, lá na minha casa, meu irmão, quem já foi lá já viu, tem um lugarzinho lá no cantinho, perto da onde que eu crio, onde que eu tenho umas florzinhas. Eu peguei umas pedrinhas do monte, meu irmão, não é idolatria não, peguei as pedrinhas para simbolizar um monte e coloquei um monte lá. Quando eu estou passando lutinha, cedo, de noite, de madrugada, de dia, de manhã, de tarde, eu vou lá, dou encostado e falo: Deus, eu sei que o Senhor tem promessas na minha vida e as tuas promessas hão de se cumprir. Sabe por quê? Vão se cumprir? Não porque eu sou o cara, não porque eu sou o melhor, não porque eu tenho promessa, porque tem um tal aí que quem tem promessa não morre não, é mentira do diabo, morre sim. Tem muita gente cheia de promessa que morreu e foi para o inferno. Tem muita gente. Quer que eu fale mais um? Fala do assunto aqui. É igual essa outra aí, ó. Que eles falam assim: Deus não faz acepção de pessoas. Não, Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Deus não faz acepção de pessoas para curar. Deus não faz acepção de pessoas para levar essas pessoas para o reino. Mas para andar com Deus não é qualquer um. Para ser amigo de Deus não é qualquer um. Para com essa historinha. Amém? Porque Deus não manda com qualquer um. Deus não fala com qualquer um. Deus não anda. Deus não fala com qualquer um. Irmão, isso aqui Deus estava falando, sabe para quem? Para os gentios. Os gentios estavam ali, ó, no meio, fazendo contenda, fazendo confusão.
um querendo ser melhor com ele. Aí Deus fala: eu não faço acepção de pessoa, seja judeu, seja gentil, eu não faço acepção de pessoas. Tem uma história, irmão, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: texto sem contexto é margem para heresia. Não seja herético. Tem hora que eu fico observando e escutando umas coisinhas, meu irmão, a pessoa lê um versículo e prega em cima dele e fala um tanto de heresia. Texto sem contexto dá margem para heresia. Não seja herético, estude. Aleluia, estude. Vai buscar. A fonte não é para um só, a fonte é para todos. Amém? Como se diz, amém sim? Você já viu na Bíblia Deus chamando alguém de amigo? Eu já, uma pessoa, Abraão. Deus chamou Abraão de amigo. O resto ele não chamou. Você já viu na Bíblia Deus falando cara a cara com alguém? Deus, só com Moisés. Ele não falou com qualquer outro cara a cara. Tese a tese, face a face, não. Você quer ver outra coisa? Deus vira para um carinha que errou, que vacilou, que deu uns vacilinhos na vida. Mas Deus fala ainda: tu ainda é homem segundo o meu coração. Deus não falou isso para qualquer um. Deus falou isso para Davi. Aí vem com a historinha: não, Deus trata todo mundo igual. O cara está lá. Irmão, se Deus tratar todo mundo igual, eu vou deixar de ser crente? O cara está lá, matando, prostituindo, fazendo o que quer. Ou você está aqui dentro da igreja, pagando o preço, saindo da tua casa, vindo aqui me escutar. Aí, no dia final, vai ter a mesma graça que você: pastor, mas o senhor não lembra da parábola dos trabalhadores? Não, meu irmão, deixa eu te falar: Deus vai vir com justiça. Deus vai vir para julgar, não é para passar a mão na cabeça de qualquer um, não. Então tem que ter diferença, é por isso que existe galadão. Amém? Você tem que ser diferenciado, meu irmão. Você tem que ser diferenciado. Há diferença na sua vida, sim, meu irmão. Você é diferenciado. É você que está aqui toda quarta-feira. É você que está aqui todo domingo. É você que jejua. É você que ora. É você que dizima. É você que oferta. É você que sacrifica. É você que treinou para fazer parte do louvor. É você que fica em pé na igreja aí como obreiro. É você que escuta um sermão de 1h e 20. É você que está aqui filmando. É você que está aí no sonoplasta. É você que toca a bateria. É você que está no teclado. Você que toca no violão. Se você for santo, se você for justo, se você desviar de mão, se prepare, porque o céu é lugar para você. Aleluia! É você que fica aí na porta. É você. Se coloque sobre os seus pés. Oh, aleluia. Levanta a mão assim e fala assim: Pai, me ensina os teus preceitos, me ensina os teus caminhos, me ensina, Pai, a ser obediente, me ensina a ser justo, ensina a orar. Domingo eu vou falar sobre mais 4, se der. Liberalidade, princípio tremendo. Fazer o bem, ser adorador e ter fé. Nós vamos falar sobre esses 4 domingos. Não deve ser vir, você assiste em casa, amém? Pega o seu dízimo, a sua oferta. Você que nos assistiu pela internet, boa noite, meu muito obrigado, amém? Pega o seu dízimo, sua oferta, presente diante do altar de Deus. Dia 13 e dia 16, sacrifício. Nosso sacrifício esse ano é no dia 13, no dia 16. Sacrifica o teu melhor, amém? Quem sacrifica, Deus faz o sobrenatural. Quem sacrifica, Deus abre os céus. Quem sacrifica, aleluia, Deus faz essa pessoa ser justo. Deus abençoa o teu povo, leva o teu povo debaixo das tuas mãos, debaixo da tua graça, debaixo da tua glória, debaixo das tuas asas, porque o Senhor tem asas. Deus protege esse povo de todo mal. Livra esse povo do laço do passarinheiro, da peste que voa de dia e que voa de noite. Prospera esse povo e que esse povo venha receber vitória. Eu, como sacerdote, ministro do evangelho, meu Pai, eu abençoo cada vida e profetizo bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Vá em paz, que Deus abençoe. Passe aqui, deixe o seu dízimo em nome do Senhor Jesus.